paz do Senhor, igreja. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um momento de culto. Nós esperamos e desejamos que vocês estejam bem, estejam em paz. E queria te pedir para você compartilhar o link dessa transmissão com seus amigos, com seus parentes, para que eles também possam receber uma palavra, para que eles também possam separar um tempo para adorar ao Senhor, separar um tempo para refletir e aprender mais um pouco. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor, num só propósito, Pai, reunidos como igreja, reunidos como corpo. Te pedimos que a Tua mão, Senhor, esteja sobre nós, que o Teu amor esteja sobre nós, que o Teu cuidado esteja sobre nós, Senhor. Somos dependentes de Ti. Não podemos viver, ó Deus, pela nossa própria vontade ou pela nossa própria sabedoria, mas Tu és aquele que nos guia, Tu és aquele que nos ensina, Tu és aquele que transforma a nossa vida a cada dia, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Abra os olhos do meu coração, quero te ver.
motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Obrigado, Senhor, porque Tu és o motivo para que a gente possa abrir a nossa boca e cantar, porque Tu és o motivo para a nossa vida. Tu és a razão, ó Deus, pela qual vivemos. Tu és a razão pela qual a salvação nos alcançou, por causa de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque sem isso estaríamos perdidos, ó Deus, sem isso estaríamos dispersos, ó Deus, mas Tu és aquele que nos atrai até a Tua presença, Senhor.
Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. Pai nosso que estás
nos céus, teu reino vem na terra como nos céus, teu reino vem. Glória a Deus. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Olá, igreja querida, graça e paz. Amém. Já se passaram 10 dias do ano de 2021. É rápido, né? O tempo não para, não espera ninguém. E talvez nesses 10 dias que se passaram, você tenha percebido, assim como eu, inclusive quem recebeu a mensagem que eu enviei para a igreja no Ano Novo, pôde perceber isso. Sempre que a gente trata da virada de mais um ano, há toda uma expectativa do novo, de que os sonhos, as esperanças se cumpram, as realizações finalmente se tornem realidade em nossas vidas. Mas eu disse, olha, o ano de 2021 ele vai começar como uma continuidade de 2020, porque ele traz uma bagagem de toda luta, dor, o sofrimento e incertezas que nos acompanharam nesse ano que passou. Mas apesar de tudo isso, nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos tem ajudado, amém? Até aqui Deus tem estado conosco, tem cuidado de cada um de nós, e isso é uma bênção. Então você começou esse ano já com essa perspectiva, com esse sentimento de que muitas coisas ainda não mudaram, mas essa semana algumas notícias boas nos chegam aos ouvidos. Aqui no Brasil, pelo menos 2 vacinas já pediram aí o registro emergencial, breve, não é? A parte da população já vai começar a ser vacinada. Isso é o início aí de um processo de mudança, não é? Mas enquanto esse processo todo não estiver concluído, não relaxe. Não vacile, continue se cuidando, porque ainda é o que nós temos de melhor para fazer. Tá certo? Não fique aí muito empolgado, não ainda. Talvez só depois que você já tiver sido vacinado e, enfim, a maioria da população já estiver aí imunizada, aí nós vamos poder fazer aquele culto que nós temos desejado por muito tempo, né? O culto da aglomeração, e chamamos assim exatamente porque a gente tinha que evitar aglomeração. Agora a gente logo vamos poder nos aglomerar novamente. E eu queria agora retomar com vocês uma série que nós apenas demos uma pausa nelas durante a comemoração do Natal e do Ano Novo. Nós estávamos pregando ali no livro de Apocalipse, não é? As cartas àquelas 7 igrejas da Ásia, e o nome dessa série é Cartas para a Igreja de Hoje. Era isso que nós estávamos aí. Eu quero retomar isso com você e quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 18. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança,
e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra e que ela, de alguma maneira, ministre no seu e no meu coração a partir de agora. Bem, nós não podemos olhar para o que Jesus diz para esta igreja, sem antes considerar que essa igreja ela está em um determinado local e, por consequência, tem ali situações que são muito peculiares, que são muito pertinentes para aquela igreja. A igreja que estava reunida na cidade de Tiatira, ela tinha os seus desafios próprios. Tiatira não era uma cidade grande, era uma das menores cidades, ela não era ali um centro político ou cultural relevante, não havia uma presença muito forte de judeus naquela cidade que causassem problemas à igreja, não havia também naquela cidade o culto ao imperador romano, a presença estatal mais contundente que causasse problemas àquela igreja. Então ela não tinha um problema de ordem política, ela também não tinha necessariamente um problema de ordem religiosa, nem tampouco a junção dessas duas coisas, como nós vimos ali na igreja de Pérgamo, onde o trono de Satanás habita, que era, na verdade, a junção, não é, de um projeto político de poder com religião. Em Tiatira nós não vemos essa dificuldade, nós não vemos ali uma perseguição, uma dificuldade de ordem religiosa, nem tampouco uma dificuldade de ordem política. Mas o que nós vemos na cidade de Tiatira é que ali era uma cidade importante por conta das suas indústrias, do seu comércio. Havia ali como que um sindicato, um conglomerado de artesãos, de produtores, que controlava todo o comércio da cidade. Havia ali uma produção de púrpura, tanto é que muito provavelmente Lídia, aquela que se converteu ali no livro de Atos dos Apóstolos, provavelmente ela tinha representação nesse tipo de conglomerado, de sindicato ali na cidade de Tiatira, porque ela era vendedora de púrpura. Então, nós percebemos que havia isso. E se não fizesse parte
desse conglomerado, se o artesão, o produtor, o pequeno negociante, empresário, se ele não fizesse parte desse contexto, dificilmente ele conseguiria sobreviver, ele conseguiria vender o seu produto e fazer o seu negócio andar. Então, necessariamente, era meio que obrigatório que se fizesse parte desse tipo de sindicato, desse tipo de união de produtores, de comerciantes ali naquela cidade. E do ponto de vista comercial, não havia nenhum problema nisso. A grande questão é que as reuniões desse tipo de conglomerado, elas terminavam com banquetes, digamos assim, regados a muita comida, e, na sequência, eles mergulhavam numa licenciosidade muito grande. Era como que se uma coisa fosse puxando a outra. Havia uma dedicação daquilo que era oferecido sobre a mesa a deuses pagãos e, por consequência, podemos inferir aí que, a partir daí, o sexo rolava e todo aquele tipo de comportamento muito comum e natural e, inclusive, aceitável socialmente a partir daquelas pessoas que conviviam juntas ali. E aí, isso é que representa um grande desafio para a igreja em Tiatira. Esse é o grande problema. Eu ouvi uma palavra alguns anos atrás, quando eu estudava sobre administração estratégica, eu ouvi uma expressão que era uma das linhas de pesquisa de um orientador, que ele falava sobre o isomorfismo, que é a capacidade das empresas, das organizações, delas se estruturarem de tal maneira que elas se tornam iguais, muito parecidas umas com as outras. E até me foi sugerido, pela minha orientadora na época, que eu podia pensar sobre essa linha de pesquisa, porque que muitas igrejas são meio que Ctrl+C, Ctrl+V uma da outra, né? Copia e cola, é igualzinho. De eu estudar esse fenômeno do isomorfismo no campo religioso. E aqui nós estamos vendo em Tiatira um tipo de isomorfismo assim que ameaçava a igreja. Note que havia ali uma propensão também àquela doutrina dos nicolaítas, que a gente tem falado repetidamente ao longo dessas mensagens, que tem aquela tendência de minimizar a questão ética, moral, a espiritualidade. Eu acho que está falando isso aí, né? Microfone. Som. Bom, voltamos aqui. O microfone me trollou ali, a bateria dele. Então, esse era o problema da igreja ali em Tiatira. Porque os seus membros, que tinham os seus negócios, a sua produção, eles necessariamente deveriam fazer parte deste conglomerado, desse tipo de organização, desse tipo de sindicato, talvez, que propiciava, então, dessa cooperativa, sindicato não é a palavra, é cooperativa, dessa cooperativa que propiciava a venda desses produtos e fazer parte, como fazer parte disto? Como fazer parte dos negócios da cidade? Como levar adiante o seu negócio sem se contaminar com aquilo que vinha junto no pacote? Como estar junto, mas não se tornar igual? Esse era o grande desafio da igreja em Tiatira. E nós percebemos que era um grande desafio porque, embora na própria avaliação de Jesus,
no próprio olhar de Jesus para esta igreja. Ele olha para essa igreja e ele diz lá no verso 19, ele conhece as obras da igreja, ele sabe do amor que essa igreja tem, da fé que essa igreja tem, do serviço que ela tem demonstrado, da perseverança que ela tem apresentado em face das dificuldades. Ele sabe que as últimas obras dessa igreja ainda são mais numerosas do que as primeiras. Ele olha para essa igreja e vê que essa igreja tem feito de tudo para estar naquele contexto sem se contaminar por aquele contexto. Mas ele também olha para esta igreja e ele vê que essa igreja está tolerando uma mulher que se chamava profetisa, se declarava profetisa. Isso é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente se lembra de Samuel, por exemplo, ele foi reconhecido profeta diante de Deus e depois reconhecido diante dos homens. Não foi ele que diz, eu sou profeta. Né? Deus primeiro falou, você é, depois os homens reconheceram, de fato, Deus tem te chamado para ser profeta. Essa mulher não, ela chega na igreja, bate no peito lá, eu sou profetisa. Né? Ela que se declara, ela que se unge profeta. E ela começa ali na igreja a dizer para a igreja que ela precisa, de certa forma, abrir concessões, ela não pode ser muito radical, ela precisa estar inserida no contexto e com toda aquela capa de religiosidade, com toda aquela capa de autoridade espiritual, ela vem então com seus argumentos e passa a seduzir muitos daqueles que o próprio Jesus aqui chama de meus servos, que ela tem induzido esses a adulterarem. Não é? Ou seja, quando a Bíblia usa a palavra aqui, adultério, no contexto espiritual, é quando a pessoa serve a Deus, mas ela está de olho, por exemplo, vamos usar o exemplo bíblico, né? Ela está querendo também servir a Baal e a Astarote, os deuses da fertilidade dos cananeus. Ela quer servir a Deus, mas está de olho na prosperidade, naquilo que o mundo pode trazer de benefício. E aqui a ideia de adultério é essa, é você tentar manter a sua fidelidade a Deus, mas ao mesmo tempo você se amalgamar com os valores, com as demandas que a sociedade impõe e que são pecaminosas. Esse é o desafio da igreja em Tiatira. De maneira que, quando Jesus se apresenta para essa igreja, ele se apresenta de uma maneira dramática, como sendo o Filho de Deus, aquele que veio para salvar, para libertar a igreja, e ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Isso significa pelo menos algumas coisas. Em primeiro lugar, olhos como chama de fogo é aquele olhar que traz luz sobre o que está em trevas. É aquele olhar capaz, como a gente percebe aqui no verso 23, né? E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Esse olhar de chamas é o olhar que traz luz sobre aquilo que está oculto, sobre aquilo que antecede as ações, sobre aquilo que antecede as atitudes. Ele vai lá e traz luz sobre as reais motivações. E o pecado da igreja de Tiatira era tolerar que pessoas no seu meio estivessem ali de uma maneira sorrateira, de uma maneira subliminar, investidos de uma religiosidade, investidos aí de uma pseudo-autoridade espiritual, estivessem induzindo os membros da igreja a se prostituírem espiritualmente.
a abrirem concessões, ao fazer parte daquela cooperativa que, do ponto de vista comercial, não tinha problema nenhum, mas quando eles começavam, então, as suas práticas, aí havia um grande problema. E Jesus olha para a igreja dessa forma, com esse olhar que traz luz. Mas aqui esse olhar não apenas traz a luz sobre o que está oculto, mas as chamas aqui também, elas têm toda essa ideia de juízo sobre as atitudes, tanto é que no verso 23 ele diz que cada um receberá a paga conforme as suas próprias obras. Então ele é um olhar que, ao mesmo tempo que traz a luz, ele é um olhar que traz o juízo, no sentido de trazer a correção que a igreja precisa. É por isso que ele se apresenta como Filho de Deus, como aquele que veio para libertar os homens dos seus pecados, e aqui ele está se apresentando a uma igreja que, ao invés de influenciar, está sendo influenciada. Tem uma máxima aí que é dita entre aqueles que admiram o jogo de futebol, que é o seguinte: quem não faz gol, toma. Não é assim? Quem não faz gol acaba levando. Uma igreja que não age como agência do reino de Deus para influenciar, ela acaba por ser influenciada. E note que aqui, queridos, há grandes apelos feitos para que essa igreja ceda. Em primeiro lugar, eu vou colocar um apelo que eu diria assim, que é um apelo nobre. Você precisa sustentar sua família, você precisa trabalhar. E se essa cooperativa é o único meio, você tem que estar lá. Então a pessoa podia pensar, afinal de contas, eu estou aqui para defender o sustento da minha família, o negócio dos meus pais, então a gente tem que fazer algumas concessões. Embora o argumento seja nobre de você ter que sustentar a família, isso não significa que você vai abrir mão daquele que é quem sustenta a sua família, que é o próprio Deus. Percebe? Tem um argumento aqui, não tão nobre quanto esse primeiro, que tem muito mais a ver com subsistência, com você ter ali o seu pão de cada dia, mas tem um outro argumento aqui que ele é mais sorrateiro, ele é mais sutil, porque ele mexe com a cobiça, que é o fato de que se você se junta a um tipo de cooperativa dessa, você vai prosperar, você vai se dar bem, e aí entra todas aquelas desculpas, pagando bem que mal tem. Se para eu me dar bem, eu preciso fazer algumas concessões, qual é o problema? E aí ainda talvez muitos diriam assim, não, mas veja só, está certo, a mesa dos caras lá é dedicada aos deuses, mas a gente sabe que aqueles deuses não são nada, Então, que mal tem? Que mal tem? E aí, uma concessão abre espaço para outra, e quando se percebe, já está completamente dominado. Então você tem aí apelos, um apelo de subsistência com um aspecto de nobreza. Você tem um outro apelo, não tão nobre assim, mas que também é apelativo, fala demais, porque é o desejo de você prosperar, o desejo de você se dar bem, é a cobiça que fala forte ao coração. E aí a gente percebe que esta igreja começou a se tornar influenciável. Ela começou a ser influenciada por esse tipo de pensamento, uns com justificativa mais nobre, outros nem tanto, mas o fato é que ela começou a ceder.
Por isso que diz o verso 20, que essa mulher que se declarava profetisa, além de ensinar, ela estava seduzindo os servos de Deus a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Sabe aquela coisa? Ah, não, poxa, se você faz sexo e é com amor, não tem problema. Deus aprova isso porque Deus é amor. Olha o sofisma. Olha o engano que vem aí. E é por isso que Jesus olha para essa igreja com esse olhar que traz luz, mas com esse olhar que traz juízo. E os pés de bronze significam exatamente a capacidade dele de exercer esse juízo, de despedaçar o sofisma, a mentira, o engano. E essa é a grande questão que nós vemos aqui. Uma igreja que, não obstante fosse uma igreja amorosa, operosa, uma igreja atuante, uma igreja perseverante, ela estava se tornando uma igreja influenciada pelo contexto onde ela estava inserida. Ela estava aos poucos deixando de ser o sal da terra e a luz do mundo. Ela era uma igreja que aos poucos, o Deus que é a razão dela ser igreja, ele vinha diminuindo, e à medida que o homem começa a aumentar, na linguagem de João Batista, convém que ele cresça para que eu diminua. Na realidade dessa igreja, na realidade de muitas de nossas igrejas hoje, não é? O homem está crescendo e Deus diminuindo. Porque o que interessa é que o homem se dê bem, é que os seus planos e projetos deem certo, a despeito deles serem espiritualmente, moralmente questionáveis. E esse é o grande perigo da igreja, por isso que Jesus vai ao encontro dessa igreja, trazendo luz às suas motivações, revelando o que está oculto e trazendo correção para isso, porque senão ela deixa de ser igreja. Ela deixa de ser igreja. E como é que ele faz isso? Ele trata com a profetisa, deu a ela tempo para se arrepender, mas ela não se arrependeu. Ele permite que ela fique de cama, e não a cama dos prazeres, mas a cama da dor. Ele traz juízo sobre os seus filhos, e aqui entenda que provavelmente esse significado são aqueles que aderiram completamente aos seus ensinos, mas ele traz correção sobre aqueles outros que estão cedendo, mas ainda não cederam completamente. E a chave dessa situação toda aqui é arrependimento. É mudar a postura, é mudar o coração, é mudar a mentalidade, é tornar novamente para Deus. Ao invés de ceder e fazer concessões, de maneira que você vai se tornando tal qual as pessoas são, como elas agem. E ele diz que aos demais de Tiatira que não têm a doutrina, ou seja, não praticam aquele ensino, ele não vai lhes colocar nenhum encargo a mais. E isso é uma coisa que eu vejo Deus tratando na igreja de maneira cirúrgica. Ele cuida exatamente de onde está o problema, preservando aqueles que estão saudáveis, na verdade, encorajando esses. Tanto é que ele diz aí no final do verso 24 e 25, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. E aqui nós temos alguma instrução interessante. Não apenas não ceder a esse tipo de ensino, de desejo de se tornar aceito, de se dar bem, mas também
de conservar aquilo que você carrega no teu coração, que é a tua fidelidade, a tua intimidade com Deus. Isso precisa ser conservado até o dia que Jesus chegar. E ele termina fazendo uma promessa ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Eu lhe darei autoridade sobre nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Preste atenção, nós temos aqui uma palavra, cetro de ferro. Cetro é sinônimo de autoridade. O que Deus está dizendo que ao que vencer, esse desejo de se dar bem na vida a qualquer custo, ao que vencer a tentação de abrir concessões para ser aceito, ao que vencer a própria cobiça, ao que vencer, Deus lhe dará autoridade sobre nações. E aí é onde a gente percebe aquilo que eu estava falando, que a igreja foi chamada para transformar, ela foi chamada para influenciar e não para ser influenciada. Tanto é que aquele que tem a autoridade é aquele que influencia, é aquele que diz como as coisas serão. E eis a razão pela qual Jesus intervém na vida daquela igreja. Porque o vencedor, ele quer dar autoridade. E verso 28, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa ideia da estrela da manhã, eu acho ela muito poderosa. Porque ela não somente marca a direção que Deus dá, como ela também significa o novo momento que Deus traz sobre a vida daqueles que vencem. A estrela da manhã nos será assim dada. Eu queria finalizar essa mensagem, se eu não conseguir fazer isso até agora, eu vou tentar trazer algumas aplicações mais práticas para você. Você está sendo crente, servindo a Deus num contexto de uma cidade, num contexto de trabalho, num contexto de universidade, no contexto de uma família. Você está inserido em algum contexto. E a Bíblia não diz para você não fazer parte desse contexto. Você vê que a reprovação aqui não era eles fazerem parte daquela cooperativa. Não era, esse não era o problema. Não era eles terem os seus negócios a partir daquela cooperativa. O problema era fazer parte da cooperativa e adotar todas as práticas ruins daquela cooperativa. De maneira que você não é chamado para abandonar a sua família, para chegar no seu trabalho e não falar com ninguém, não é? Você está na universidade e você se tornar ali um extraterrestre, que você não se relaciona. Não é nada disso. Você deve estar lá, mas você deve estar lá não se esquecendo de que você é o sal da terra que não permite com que ela apodreça. É de você entender que você está lá como a luz do mundo que dissipa as trevas. Você está aí como agente de transformação e não para ser alguém influenciado pelo contexto onde você se encontra. Então, entenda isso, aplique isso na sua vida. E saiba que Jesus olha para você e Ele discerne a chama, a luz produzida pela chama dos olhos dele, já discerne exatamente o que está aí no seu coração. Você não precisa estar fazendo parte de algum tipo de cooperativa só para se sentir aceito.
porque você tem o seu nome escrito no livro da vida, você é amado por Deus. Você não precisa fazer parte de algum agrupamento de pessoas e fazer exatamente o que elas fazem, ainda que seja errado, só para você garantir a tua subsistência, ou então para você dar vazão ao teu egoísmo. Você não tem necessidade disso. Seja intolerante, não com as pessoas, mas com aqueles valores, com aqueles princípios, com aquelas práticas que afastam você de Deus. Essas práticas você não pode tolerar. Você não pode permitir, fazer concessões para isso, mas você não vai deixar de estar no meio das pessoas. É como Jesus orou pelos seus discípulos. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Por isso ele orou pedindo que Deus os guardasse do mal. Nós estamos nesse mundo, mas não somos dele. Não vamos ser influenciados por esse sistema de valores. Não vamos nos tornar como a maioria. E diga-se de passagem, americanos é que fazem muitas pesquisas, né? Gostam muito de números. E eles começaram a perceber que, analisando as estatísticas de muitas igrejas, as igrejas passaram a não ter mais diferença em relação à sociedade a qual pertencem. O número de divórcios é o mesmo. O número de adolescentes que engravidam é o mesmo. Porque a igreja, de certa forma, ao invés de ser essa agência de transformação, ela passou a ser transformada. O seu chamado não é esse. O seu chamado é para viver um evangelho tão exuberante que chame a atenção das pessoas, que desperte nelas o desejo de ser como você. Você não foi chamado para ficar anelando, desejando ser como as pessoas são. Muito pelo contrário. Quando a luz de Jesus, o amor de Cristo habita em você, você vive esse evangelho de forma tão linda e exuberante, as pessoas vão olhar para você e vão desejar ter o que você tem, porque o que elas têm não faz o menor sentido. Eu quero orar com você. Curva a sua cabeça aí onde você está. Pai, obrigado por esse tempo abençoado na Tua presença. E obrigado porque o Senhor nos chama como igreja para que sejamos pessoas que levem luz e transformação e não pessoas que sofrem influência do meio onde elas estão. O Senhor não nos tira do meio, mas o Senhor nos guarda do mal. E a oração que eu faço agora pela vida de todos esses queridos e queridas que estão nos ouvindo agora, que o Senhor os guarde do mal. Não os tire do ambiente de trabalho, ou da família, ou da universidade, ou da vizinhança. Que eles continuem ali sendo instrumentos que manifestam a Tua glória, o Teu amor, a Tua paz. Mas enquanto ali estiverem, guarda-os do mal, guarda-os, ó Deus, de que se contaminem, de que cedam, em nome de Jesus. E assim sendo, se tornem uma igreja que abençoa, que transforma e que reflete a beleza da santidade de Deus. Uma igreja que exala o bom perfume de Cristo. É a oração, Pai, que eu faço por esses queridos e queridas em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ter agora também o privilégio de louvar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Essa semana nós já entregamos as cestas básicas para as famílias que a igreja apoia. Isso só é possível porque você tem sido fiel nas tuas contribuições, porque você nos tem abençoado. E a igreja segue cumprindo o seu papel, segue cumprindo a sua missão. E enquanto nós louvamos ao Senhor agora com esse cântico,
você vai ter o privilégio aí de pegar o teu internet banking, tem a informação aí no rodapé do seu vídeo, e você poder fazer a tua contribuição, entregar o teu dízimo, a tua oferta, crendo que tudo que você tem vem de Deus. E você, ao dizimar e ofertar, está apenas dizendo que o ama, através da tua obediência, da tua fé, que Ele é quem cuida de você de todas as coisas. Vamos louvar o Senhor enquanto isso você tem o privilégio de ofertar. Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao vento. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Pois aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao vento. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Pois aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os mínimos detalhes. Nada nos tem faltado, Senhor. Nós temos um coração grato, contente com tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E dedicamos agora os dízimos, as ofertas para as cestas básicas. Dedicamos tudo isso como aroma suave e aceitável diante do teu altar. Porque tudo o que fazemos é para o Senhor, é porque nós te amamos. Nós dedicamos tudo isso como uma expressão clara, prática do amor que nós temos pelo Senhor. E eu oro, Pai, para que o Senhor supra de maneira abundante cada necessidade dos teus filhos e filhas. Eu quero orar
orar especificamente por todos estes que ainda estão, ó Deus, amedrontados com tudo o que está acontecendo, e não é para menos. Eu quero orar por todos esses que se encontram enfermos ou que têm amigos próximos, familiares, parentes que estão enfermos. Nós oramos, ó Pai, para que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde a mente e o coração de cada um deles, e que eles confiem no Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mas também crendo que o Senhor tem planos que são diferentes dos nossos, e muitas vezes esses teus planos se manifestam, e eu oro para que, quando esses teus planos manifestos divergirem dos nossos, que ainda assim nós tenhamos gratidão no coração, porque a tua vontade, ela é sempre melhor do que a nossa. Então, Pai, nos abençoa e dê-nos a todos uma semana abençoada, uma semana onde tenhamos o privilégio de desfrutar da Tua presença, de ouvir a Tua voz, uma semana onde tenhamos a oportunidade de influenciar, de abençoar, e não de sermos influenciados e amaldiçoados. Oramos, Pai, para que a Tua igreja continue prosperando, continue crescendo na medida da estatura de Jesus Cristo. É a oração, Pai, que eu faço, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Só te lembrando que a nossa escola bíblica está de recesso. Ainda tem mais uma semana de recesso aí da escola, mas dia 20, uma quarta-feira, ela retorna, né, normalmente. E enquanto estivermos nesse período de pandemia, nós teremos apenas o culto online distribuído aí, vinculado para vocês através do YouTube ou Facebook da igreja, apenas aos domingos às 19 horas, ok? Fique em casa, se você puder ficar em casa, evite sair, evite aglomerações. A melhor coisa que você tem para fazer até o momento é não ficar doente, é não pegar esse vírus, né? Então se cuide até que todos sejam vacinados, e aí então nós vamos poder celebrar juntos, nos aglomerar, nos abraçar, nos beijar à vontade, sem medo nenhum, porque aí vai ter segurança para fazer isso. Mas enquanto não chegamos lá, se cuidem, meus irmãos, não deem bobeira, porque não está fácil a coisa aí não, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe vocês, e a gente se vê na próxima semana. Um abraço forte e apertado para todos vocês, fiquem em paz.